Eu quero falar de Eclesiastes, capítulo 11. Capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. E graças a Deus que Deus, gente, vocês não têm noção como o seu pastor tem essas palavras têm fluído assim para me trazer para vocês. Eu falei com o pastor Daniel que ultimamente eu não estou nem fazendo estudo assim, mais aprofundado dos textos, porque está fluindo. Eu tenho um livro de filosofia, livro de teologia e etc. para mim embasar, por exemplo, uma frase que eu possa buscar um pensador, filósofo, teólogo, que me dá um embasamento, mas está fluindo, irmão. E eu conheço Deus, eu quero dizer isso para vocês: ó, receba e seja abençoado em nome de Jesus. Eclesiastes 11, verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte por 7 e ainda até por 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual foi esperado, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra por si só já é uma semente no nosso coração. Consola a gente, acalma a gente, tranquiliza a gente, coloca a gente no colo, Senhor. Nós precisamos do teu afago, ó Deus, como criança que corre no mundo do Pai, e ele gira no ar. Faz assim com a gente, com muito amor, com muito cuidado e com muita proteção. Por isso eu te louvo pela sua poderosa palavra. Abençoa a vida do Gilson, que o teu filho escape vencedor deste mal que assola a sua vida, em nome de Jesus. E que a semente, ainda que tenha sido financeira, humilde, mas fiel, venha cumprir o seu objetivo nos dias de hoje. Que ele seja parado e cuidado e abençoado por ti, juntamente com a gente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Fala comigo assim: semeia a tua semente. Então me ajuda o pastor a pregar, que eu sou daqueles pastores tipo moderno, né? Que faz a igreja falar com os crentes. Fala para o irmão: semeia a tua semente. Fala para ele: semeia a tua semente. Irmãos, o texto é de Salomão. O texto é do sábio Salomão. Salomão tinha inspiração para escrever. Mas irmão, esta passagem em especial, todas elas, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo, que soprou, iluminou, inspirou as palavras no coração de Salomão. Então nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre isso, sobre semente. Lançar a semente, lançar a semente. E aí o verso 1 está dizendo então: lança o teu pão. Amém, irmãos? Lança o teu pão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão, irmãos, é o mesmo que repartir. Lançar o pão é o mesmo que compartilhar. Lançar o pão é o mesmo que dar. E o texto interessante é que ele coloca semente como pão, pão como semente. Então, a nossa tendência, na verdade, é no sentido de segurar, é de reter, é de guardar, de não dar nada a ninguém, é de acumular, irmãos. Mas o
o texto inspirado está dizendo: lança, lança, lança. Porque perceba que o Evangelho, no seu contexto, no todo da palavra, ele nunca é, ou raramente é, para mim, porque estou lembrando de alguns textos, que eu estou falando raramente é, de retroceder, de voltar. É sempre de quando eu falo assim, que eu estou pensando em alguns textos, é lembrar que quando Deus falava com Moisés, por exemplo, ou com Abraão, Deus falava assim: ó, vai para o Egito, e depois falava assim: ó, volta para Israel. Mas era, na verdade, não era uma volta, de onde ele estava era um ide, né? A partir do lugar onde ele se colocou, por causa do princípio da obediência. Então, raramente você vai ver Deus pedindo para retroceder, irmão. Pelo contrário, ele fala que o que retrocede não tem galardão. Então, lança. E água na Bíblia tem também o sentido de nações, água na Bíblia, de gente, de pessoa. Lança o teu pão sobre as gentes, sobre as nações, sobre as águas, sobre as pessoas, porque Deus quer que a gente reparta. Irmãos, se nós pensarmos de fato espiritualmente a palavra, você vai entender que dentro de você tem pão. Amém. Jesus não fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? Aleluia. E a Santa Ceia não é comer o pão? E quando a gente come o pão, a gente coloca para dentro um alimento. Então Deus está dizendo assim: reparte, reparte no sentido espiritual. Repartamos com as pessoas, que tenhamos uma visão da necessidade do outro, mas na verdade é um semear também na nossa própria vida. Essas coisas não é no natural, gente. Quem vem num culto como esse de maneira natural não consegue entender o que está atrás da cortina ou nas águas profundas, porque é para o Espírito. Tem pregação que é para a alma da gente, que faz a gente acordar, levantar as mãos, dar glória, aleluia, está tudo bem, está tudo certo. Mas existem momentos, gente, que Deus nos depara com a palavra que é muito ali, muito tênue, da alma, do Espírito, e que daí o crente precisa estar muito ligado para ficar focado. Cuidado com esse dedinho aí, tá? E falei comigo da luz. Todo o ensino do Evangelho é no sentido de repartir, não é, irmão? Fala comigo, repartir. Repartir. Então, Jesus não multiplicou o pão e o seu ensino foi claro. Depois que Jesus falou assim, que perguntou para eles: o que vocês têm? Temos peixinhos e temos pães. Não era pouquinho, irmãos? Jesus multiplicou para quê? Para ficar só para eles? Só os discípulos? Dai vós a eles. Nós já agora temos multiplicado. Dai. Lucas 6:38. E aí o texto em questão que eu estou falando aqui do Eclesiastes 11 vai falar o seguinte, irmãos: lança o teu pão e depois assim, ó, reparte. Fala comigo, reparte. Reparte. Agora olha para o irmão e fala para ele: reparte, irmão. Reparte. Olha a expressão, gente. Não é só dar, mas é repartir. Estando, reparte, verso 2, com 7 e ainda até. Com quantos irmãos? Eu vou só pedir, porque eu sei que não, às vezes não é dos meninos lá. Vai deixar a luz assim. Porque se eu falar que eu vou jogar o microfone, eu prefiro ficar calmo. Então a expressão aqui, irmãos, a expressão aqui por que com 7? Perfeição. Irmãos, quando a gente lança perfeição, fatalmente vai dar
Agora a gente faz de uma desleixada, de qualquer jeito. Dizer assim que o pastor, não é que eu não tenho costume, inspirado pela palavra, podemos voltar. Vou dar um exemplo que eu estou dizendo. 7 domingos de campanha. A gente faz 7 domingos de campanha. Sabe o que acontece? Chega no quarto, o crente já não vem mais. Se depender das 7, você recebe? Amém. Amém. Só um deu amém e vai receber. Entendeu o que o pastor está dizendo, irmão? O que eu fico falando para vocês, às vezes vocês podem achar que o pastor está querendo doutrinar, apontar, julgar, não é nada disso. O assunto é profundidade espiritual, é que quem pegar a visão e cair na graça, vamos colocar assim, se eu fizer 7 domingos de campanha de não sei o que, igual a irmã cantou aí, quando, meu Deus, né? Não, é mergulhar isso mesmo, a irmã cantou muito bem, parabéns. Se Naamã tivesse mergulhado 6, ele tinha sido. Então, irmão, é do jeito de. O homem lá não queria ser do jeito dele, queria se lançar nos rios do Éden, Tigre e Eufrates, divisa da Síria com a Turquia hoje. Mas não era o rio Tigre e Eufrates que alimentava o jardim que ia curar Naamã, era o rio Jordão de Israel. E assim funciona. Então, queridos, não adianta assim a gente ficar se esperneando. Se Deus está falando que é para orar, um exemplo, 3 horas da manhã, não vai orar 3 horas da tarde, que não vai dar certo. Coloca o despertador, pede para o anjo, que é o melhor despertador que existe. Eu já fui despertado, irmão, sem despertador na madrugada, porque eu falo que foi um anjo que me acordou, que só pode. Nessas horas, porque era a hora rã, profunda do sono. Deus vai fazer. Queridos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, coração com as palavras. Folga, reparte com 7 ou com 8. Joga a bênção fora. Tem gente que orando, Deus dá um casamento abençoado. 7 até com 8, ou seja, então a expressão aqui dá a ideia de dividir, gente, repartir, lança para repartir. Ele é interessante porque ele ensina algumas coisas. Então o sentido aqui é que é o 7 com 8, mas com certeza é com muitas. Porque dá a impressão assim, é meio. Geralmente a gente está cercado por quantas pessoas na vida da gente. Olha que interessante. A Bíblia já ensina essas coisas em volta do coração da gente. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Fala 3. Fala. Lugar santo e santo dos santos. Fala aí. Você está cercado por quantas pessoas? À direita, um vizinho. À esquerda, outro vizinho. À frente, atrás, um vizinho te vigiando. O texto está dizendo que não precisa ser uma multidão. Você reparte com ele. É segurança da ação que você está fazendo no círculo.
Devemos fazer isso até, irmãos, pela preocupação por não sabermos que mal vai sobrevir sobre a vida. Quer ver? Olha para mim. Quantos minutos o terremoto tremeu na Turquia? Quem lembra aí? No máximo 2 minutos. No mínimo 20 minutos. Eu vou colocar então assim, que eu ouvi 1 minuto. Com centenas e milhares de pessoas. E você e eu estamos aqui debaixo desse teto, pensando se dá um terremoto aqui. Você entendeu, irmão? A gente está. A gente não está mais. Acontece que ali era o bombeiro da esquina. Era um amigo da esquina que sabia que aquela casa tinha 4 pessoas ou 5. E se você não tiver de bem com o vizinho, vai tirar o intuito sobre você. Preciso estender a mão. Se não dá para ter comunhão com o vizinho mais à frente. Entende, irmãos? Essas coisas a Bíblia ensinando a gente a vida. Então, o que nós vimos nesse texto é que as pessoas, irmãos, presta ajuda, possivelmente vai no futuro. Você ajudou gente que ficou melhor que você na vida? Vamos ver se alguém tem experiência. Ele é só levantar a mão para você contar. 1, 2, 3. Eu tive essa experiência como pastor. Já contei isso para vocês, mas toda vez a igreja tem gente nova. Graças a Deus por isso. A Rosana sabe o que eu já vou dizer. Eu estou lendo de um casal, casal arrependido, os loirinhos dos cabelinhos. É interessante esse modelo, né? Fala, eu vi isso. E na casa que ele morava, eu vi as frestas lá no fundo, lá no chão. Um dia eu cheguei, bêbado, vestido separado. A gente foi lá, né? O pastor foi lá. Só que essa amizade nossa, ou essa ajuda nossa, ficou ali por 3 dias. Por 3 anos. Para Portugal, nós que Amazon foi embora para Portugal, né? E aí fomos embora para Portugal e ficamos 3 anos. Três, tá? Quando eu volto, para ser rápido, eu encontro você. Na verdade, ele me procurou. Ele disse assim, você vai chegar comigo? Não, eu chego. Sabe, vocês estão vendo que o nosso balcão aqui é grande, né? Para caber um caminhão aqui dentro, cabe quantos caminhões aqui dentro? Quantos caminhões cabe aqui? Um caminhão do tipo que carrega leite. Aqueles, como é que chama? Eu penso que você abriu a porta ali, vai caber 2 caminhões aqui só. 2 ou 3 e atravessado. Pois é, irmãos, ele construía aqueles resfriador de leite. Então você imagina os galpões dele, no mínimo 5 que eu me lembro. E esse homem chegou para mim chorando. Eu vou contar isso com testemunho, ora ainda me dá, que às vezes edifica pessoas. E esse homem disse para mim chorando, pastor, hoje eu sou um homem de 25 milhões de reais. Aí eu olhei para a direita, olhei para a esquerda e falei assim, esse cara está mexendo com droga. Mas como é que 3 anos ficou tão assim? Pastor, falta de fé, né? Desse jeito, irmãos.
Pastor, eu dou o 13º para os meus funcionários, eu dou o 14º para os meus funcionários, eu dou o 15º para os meus funcionários. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheci um chamado Moacir. Ele pegava, sabe como é que ele dava o 14º e o 15º dele? Ele colocava no envelope e entregava para as pessoas. Então o Moacir, encontrei o Moacir assim dentro da casa dele, família toda atrapalhada. Em 3 anos esse homem inteligente que era, veio para Jesus e virou esse homem. Hoje eu não sei como ele está. Eu, como o pastor estava com meu testemunho, chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor foi embora para Portugal, não te vi mais. Mas eu já ajudei muitas igrejas. Isabel, cadê você? Você está aí? Isabel está aqui. Sabe aquele supermercado? Você sabe da igreja renovada ali, né? Presbiteriana renovada, que ela é de Toledo, né? A igreja presbiteriana renovada, no começo, você já viu lá na cidade, né? Que foi nosso que construímos. Para frente não tem um hipermercado ali? Tem um mercadão na frente da igreja, para frente, né? Um pouquinho para frente ali. Até hoje eu acho, tá? O Moacir doou um terreno para a igreja. Só que era do tipo assim, estava aqui já em Cianorte. Sabe, mas era do tipo assim. É mais ou menos assim, ó. O terreno eu dou, mas você tem que vir aqui construir. Como é que eu ia embora? Então é mais ou menos, ele fez uma proposta decente. Pastor, eu te dou o terreno, mas você tem que vir para cá. Eu não ia para lá, eu estava na igreja, tinha um compromisso, uma responsabilidade com vocês todos. Mas eu dou o terreno. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu não vou ficar comprando terreno para pagar imposto, eu não vou construir. Desse jeito. Aí o que ele fez para mim? Um contamento desse. Porque o pastor é assim, né? E eu peguei e falei assim: aqui, e eu quero te abençoar. Eu, Elias, no coração da gente, eu recebo a oferta. Eu falei para ele: não, moço, tá tudo bem. E ele novo, convertido, que era só embora, eu fiquei pensando. Quando você impede de alguém, você deixa. Quem já deu aula para alguém aqui? O que acontece? Não é gostoso você? Eu disse: meu Deus, eu acho que eu errei meu irmão. Aí liguei para ele. Falei assim, tipo assim, me arrependi, né? Falei assim, eu quero trocar de carro. Era um Astra, eu acho. Você me abençoa pagando um empréstimo? Eu vou fazer em 12 vezes. A Rosana fala assim para mim: você não presta, né, amor? Você fica contando as nossas vidas. Em 12 vezes. Eu falei assim: pastor, liga amanhã para fala o valor que você precisa. Da conta, ela vai depositar. Eu queria fazer em 12 vezes, fazer em um dia. E eu fiquei e falei: amém. Liguei para ela. E a também era membro da igreja na época. Peguei o dinheiro. Aquele carro que o ladrão roubou e que os irmãos oraram, o ladrão devolveu. Eu não queria que devolvesse, porque eu queria comprar outro. Porque eu tinha 10% de. Fiquei triste, meus irmãos. A seguradora falou assim para mim: se passar uma semana eu te dou um cheque. A
Foi numa quarta-feira, irmão, não deu nem. É sério, 6 horas da manhã os policiais chegaram. Chama o seu carro. Eu acho que, meu Deus, gente, tão simples, né? Aí o pastor já passou aqui na história, né, gente? A gente tão simples, né? Me acordou lá às 6 horas da manhã, não sei para me chegar essa hora, mano. Achei o seu carro. Você vai lá agora ver? Eu falei, não, depois eu vou voltar a dormir. O problema é quando eu cheguei lá, o carro cheio de. A Rosana, não sei se ela vai começar disso, que eu contei cheio de milho, pé de milho embaixo do carro, milho dentro. Os caras entraram no matagal de milho assim, irmão, coxa fugindo da polícia, retrovisor quebrado assim. Eu falei assim, cara, não vou nem levar em casa porque a Rosana vai ficar triste. Eu conheço ela, eu gosto de coisas limpinhas. O que eu fiz, né, Sônia? Levei lá pro Zé lavar para mim o carro. O Zé deixou o carro nos trinques, arrumou o retrovisor, eu belo e formoso cheguei em casa. No carro. Muito legal. E aí eu fiquei perguntando para Deus. Eu falei, bom, focar sobre crente, sobre justo, sobre injusto. Mas quando eu fiquei procurando falha, eu fiquei, meu Deus, mas foi uma experiência, estou contando hoje. Mas voltando aqui para não sair do contexto, nós dizemos para você. Você não sabe o tamanho da pessoa que está do seu lado. Ó, você sabia que hoje passou pela vida da igreja disciplinar? Vou contar assim, porque eu estou falando o texto e o contexto. Eu vou colocar nesses termos. Você sabia que hoje, se agora, nós temos uma médica que saiu de dentro da igreja disciplinar? Você sabia que hoje nós temos uma segunda médica que está se formando, que são as filhas do juiz? Quem estava na igreja? Deus usou uma pessoa para fazer uma revelação vestido de branco. Lindo demais. Você lembra? Gente que a gente estendeu. Eu me lembro que o Gilson chorava quando eu falava assim, Gilson, suas meninas ainda vão fazer missões no Nordeste comigo. Aí eu estou feliz agora que a irmã professora, a Ivana mandou foto toda. A Bia é a filha da. Passou em primeiro lugar em odontologia. Deu os parabéns para ela. Tem alguém aqui que também vai fazer odontologia. Também a Nora Rosana. Aquela menina. A Tawana, o pastor, o nome, você está vendo por que não tem como? Vai começar amanhã, Rosana, a fazer odontologia. Não é isso? Pastor, o que você está falando? Essa menina, irmão, chegou aqui na igreja mais novinha que você, filho. Ela chegou. A vida toda arrebentada. Chegou na igreja, filho do traficante, que graças a Deus agora na igreja não, o ex-traficante, de quem que eu estou falando? Do Marco, que morreu. A menina agora casada com o Arthur. Irmãos, olha só. Márcia, ele sabe disso, nós sabemos e você sabe. O Arthur, irmão, não conseguiu sair das drogas. Pois a menina não está sendo suporte desse casamento. Não é uma coisa linda, irmão? Por isso que eu falo assim, não desista, você ainda vai dar certo. Não desista nem de você ainda vai dar certo. Essas coisas me edificam. Tem umas decepções na caminhada? Tem. Mas, gente, lança o teu pão sobre as águas. Coisa espiritual. E quando eu falo lançar o teu pão aqui, em nenhum momento o texto está falando que é dinheiro aqui, tá bom? Se joga para o outro. Quem já assistiu aqui? Ei, pastor, o teu culto já foi embora, achei que eu ia ficar falando 15 minutos.
Quem já assistiu aqui? O Meu Pé de Laranja Lima? Levanta a mão. Meu Deus, são 4. Gente, tem na Netflix, pelo amor de Deus, assista esse filme. Já vou dizer, ó, prepara 2 lenços, que se você for crente, você vai chorar. E é um filme ímpio. E é antigo, tá? Assista, Meu Pé de Laranja Lima. Depois vem comentar para mim. Vem falar comigo. Você vai me agradecer, meu filho. Já que eu entrei nessa, parece até que o pastor só fica assistindo o filme, não é isso. Já falei para vocês que eu vejo coisas no mundo e eu trago aplicação espiritual na minha vida. Outro filme que vocês têm que assistir, que tem alguns professores aqui que eu tenho certeza que já assistiu, quer ver? Como Estrelas no Céu, quem já assistiu? Meu Deus. Assistiu, Cláudio? Pelo amor de Deus, assistam Como Estrelas no Céu, é uma criança. Se no Meu Pé de Laranja Lima você vai colocar 2 lenços, uma estrela no céu você coloca 4. Vocês vão agradecer o seu pastor que vocês vão assistir. E pastor, tem a ver com a Bíblia? Não, tem a ver com gente. Professor de crianças, mães de crianças, investir nas crianças. Rosana, você pensa que eu não vi você chorando escondida? Assistindo filme, eu não canto no sofá e ela no outro. Lance seu pão. Você sabe que eu tenho 2 netos. Eu nunca achei que eu ia ser um vô melhor que um pai. Por que, Fernando? Você tem seus neném, né? Você vai ter. Nunca mais você vai ter um filho com 6 anos. Desculpa o jeito de falar, é brincadeira, você vai entender. Menos e abraça mais. Essa idade. Entendeu? Porque não vou contar o filme, mas para instigar você. O Meu Pé de Laranja Lima, 1968. Era uma criança. Semeia a tua semente. Fala comigo, semeia a tua semente. Estou caminhando no final, queridos. Verso 6 vai dizer assim, ó. Pela manhã, semeia a tua semente. E à tarde, não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará. Se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. O que eu quero dizer aqui? O que o texto está dizendo? Semeia sempre. Amém, irmãos? Porque nós somos semeadores sempre. Eu preciso semear na veia do Ailan, já semeei. Semear na veia do Anderson, já semeei. Entende? Semeia sempre. Não desista. Deus vai sempre trazer alguém perto de você para você semear. Eu de novo eu falei, eu amo quando eu falo na igreja. Se você puder dar dinheiro, dá. Mas se não, irmão, dá amor, dá abraço, dá palavra. E até se precisar for, corrija, por que não? Também é amor, também é dar algo. Posição e condição. Então Jesus no meio do 3 tipos não deu nada, no meio das pedras não deu nada, mas no lugar certo deu fruto, deu fruto, deu fruto. Você pode aplaudir Jesus para ele. Então, para terminar, a gente vai entendendo que o texto está dizendo, está falando de algumas lições. Ele fala assim, ó, a tua semente. Lançar o que, irmão? Repita que é espiritual. Fala, a tua semente. Você entendeu? Tua semente. Não é a minha. Algo em você que é só seu. A tua. Já que eu falei do os grandes clubes de futebol, eles fazem o quê? Eu estava brincando no parque, jogando bola, futebol com ele. O pai treinando os filhos, os meninos, tudo uniformizadinho. E ele brigava com os meninos, chutava a bola e fazia.
O Henrique é a bola lá chuta a bola pro. Pegou a bola, irmão, para quem sabe de futebol aqui. Ele meteu o pé na bola, a bola vinha andando ainda. Rapaz, a bola não saiu nem para a direita nem para a esquerda, foi no pé do homem. Eu lembro que ele pegou a bola assim e olhou para ele assim, paradinho. O que eu quero dizer é de. Estava falando de futebol, ok? Aí, a gente estava brincando de bola. Inclusive tinha um dono de circo. Sabe o pastor de Jair? Tinha um dono de circo. Um circo mega, irmão. Sabe o circo mega? Se viesse para o Brasil, dava um chinelo desse circo aí. Tinha treinado, elefante treinado. O menino jogava, gostou do Léo. E junto dele, né? A portuguesada dele de falar. Eu quero convidar vocês, vai lá no circo. Irmão, olha para mim. No circo, Renan. Ele já era maior que o Léo. Que era a atração do circo. Fiquei impressionado com aquele menino. Você joga futebol. Jean, pensa no lance que esse menino fez, que eu não consegui entender até hoje o que ele fez com a bola. Ele pegou a bola assim, cara, e jogou a bola para trás, jogando, não era só fazendo embaixadinha. Ele jogou a bola para trás, deu um tapa na bola, assim, a bola bateu aqui, ó. Mas tinha um adversário aqui. Rapaz, eu acredito que nem ele sabia o que ele estava fazendo, porque foi muito rápido. A bola cobriu ele e o adversário saiu na frente com a bola desse jeito. Moral da história. Eu falei, menino, você nunca quis jogar futebol, não? E eu falei que era missionário, né? Eu falei que era pastor. Ele falou assim, pastor, meu pai já me colocou em tal clube que eu esqueci agora. Mas eu não consegui ficar naquele clube. Mas eu não sabe disso. Sabe por que ele não ficou no clube, irmãos? Porque ele era apaixonado pelos animais. Ele não conseguia ficar longe dos animais. Ele era um menino. E aí, voltando a terminar, eu estava jogando futebol com o Léo, passei uma bola para ele assim, o bichinho fez um domínio lá de futebol, de base, né? E fez o gol. Daqui a pouquinho chegou um cara no cartão assim, o senhor que é o pai dele? Eu queria que o seu filho fosse numa cidadezinha de Braga. Fazer um teste lá pra gente, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, perdão, mas mês que vem eu tô indo embora pro Brasil. O que eu quero dizer com isso? Criança que treina no clube, ninguém sabe quem é quem, irmãos. Se lança tudo nele. Daqui a pouquinho, mais tarde, não vai muito tempo, 15 anos, 16 anos, 17 anos, nasceu uma estrela mundial por causa do potencial. Lança a tua semente. Filosofia, e o meu professor falava assim: está vendo essa semente? Eu tenho uma semente de árvore. Aqui existe uma potência. O que é potência? Potencial. Quando você vai na floresta, irmão, você olha assim, uau, que árvore. Aquela árvore era uma semente. Potência. Dentro dela está escondida uma potência que vai se desenvolver. Olha para mim, não se diminua, porque é isso que o diabo vem fazer com todos nós, tirar o nosso potencial, e ele então usa isso através do pecado. Para desenvolver o potencial, meus irmãos, precisa você ter 7 ou 17. O Espírito Santo vai abrir na sua vida e você vai romper em fé. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, eu vou encerrar. Então, o trabalho de é ininterrupto, é de manhã e é de tarde. Está dizendo o texto, não sou eu não. Porque você não sabe qual que vai dar fruto. Lança, lança, lança. Viu, Patrícia? Viu, Jean? Tem 4 filhos. Qual que vai produzir? Amor, abraço, amor. Produzir o quê? Não sei, depende, né? Está pensando em finanças? Um deles pode romper financeiramente. Mas outro pode ser, por exemplo, um missionário.
Compreende, gente? Fique de pé comigo, que eu sei que eu estou empolgado. Grupo de louvor, pessoas aqui. Fala comigo assim, é preciso, fala. De novo, é preciso perseverar. Perseverar. Obrigado, gente. O grupo de louvor sobe, nós vamos encerrar Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque é o seu tempo. Eu quero que você repita. E não nos cansemos de fazer o bem, porque é o seu tempo. Ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você não desfalecer, você vai colher. Levanta a mão direita. Fala: se eu não desfalecer, eu vou colher. Fica a mão levantada. Não, não precisa repetir agora não. Se você permanecer, você vai descer. Amém? Feche seus olhos.